Eu não sei se vocês recordam, mas tivemos uma série de palavras muito boas durante 4 semanas. Alguém lembra qual foi o tema da nossa mensagem durante 4 semanas? Do sonho ao destino. E uma coisa muito interessante é que nós trabalhamos coisas fundamentais, correto? E eu sei que se eu perguntar para todos que estão aqui, com certeza vocês vão saber todas as provas que José passou de cor. Amém? Então, dito isto, um voluntário, não, estou brincando, não precisa um voluntário vir aqui. Mas, queridos, eu quero só relembrar rapidamente, porque foi muito importante. Nós tivemos 7 provas, 7 testes que José passou, enfrentou e venceu. E se nós formos analisar, começamos pelo orgulho, que isso é algo que todos temos que tratar, todos temos que realmente trabalhar. Outra coisa foi o teste do poço, que todo mundo já passou também, que é quando nós estamos ali, os nossos planos não dão certo, os nossos projetos, tudo aquilo que a gente idealizou dá errado e a gente se encontra muitas vezes no fundo do poço, mas lembrando que quando estamos lá, ao olharmos na direção correta, a gente vê Jesus e nós conseguimos sair dali vitoriosos. Outro foi o teste do palácio, quando José chegou, foi vendido, chegou no local diferente, mas mesmo assim fez a diferença, né? E todos sabemos que ele foi uma referência, porque quando ele foi tentado logo no teste da pureza, ele até disse à mulher de Potifar: de todas as coisas o meu Senhor me deixa cuidar, menos você, então afasta para lá. José passou pelo teste da pureza, foi incrível, e isso fala muito acerca de nós, que a Bíblia nos ensina que nós temos que ter um coração puro, nós temos que ter as mãos limpas, e isso é muito importante na caminhada com o Senhor. Outra coisa muito interessante, que José ele passou pelo teste da prisão, e isso é algo que, não literalmente preso, né? Muitas vezes nós podemos, Vitor, mas eu nunca fui preso, e glória a Deus por isso, e nem queremos que você vá, mas às vezes a gente pode estar preso em determinadas situações que a gente se vê impossibilitado de sair sozinho, e é aí que entra Jesus, e é aí que entra Deus para fazer a diferença na nossa vida. Queridos, a gente não vai conseguir ir muito longe sozinho. Às vezes a gente pode até pensar, não, Vitor, mas tem coisas que eu fiz pelo meu mérito, e amém, mas quando a gente vai junto com outros, o nosso sonho se torna maior. Quando a gente ingressa o nosso sonho junto no sonho de outros também, a gente consegue avançar mais e mais e mais. Ontem nós estávamos até compartilhar no nosso Life Group, que relembramos um bocadinho rapidamente sobre os testes, sobre o que nós enfrentamos e passamos, e uma das coisas que eu até citei é que eu tenho um amigo que tem uma empresa, e eu falei, cara, se ele quisesse realizar o sonho de ter uma empresa sozinho, ele nunca teria. Porque é necessário funcionários, é necessário alguém ali por trás, é necessário uma organização e coisas que nós, muitas vezes, nos limitamos, porque somos apenas só um. Eu, juntamente com a minha esposa, também temos um negócio e tem coisas que eu não consigo fazer mais sozinho. E eu vejo ali e eu oro para Deus, Deus, coloca pessoas que vão sonhar junto comigo, que vão enfrentar e abraçar essa causa junto comigo. Então nós temos que entender que José, ele passou por esse teste da prisão, mas ele não passou sozinho. E Deus lembrou-se dele, revelou o sonho, né, que teve ali, foi incrível. Logo depois José passou pelo teste do perdão, e esse todos nós também vamos passar. Vai haver algum momento em nossa vida que nós vamos ter que ficar ali naquele momento que ou liberamos perdão para quem nos fez mal, ou então nós vamos ficar com aquela mágoa, carregar no coração, e queridos, não vale a pena, não vale a pena. Eu já passei por muitas situações que talvez se eu fosse analisar pelos olhos naturais, eu falava assim, não, eu não vou perdoar mesmo, a pessoa fez isso comigo porque quis, entendeu? Eu não fui culpado na história, mas quando a gente pega e libera o perdão, nós estamos tirando um peso que está no nosso coração, nos libertando e falando, eu não quero ser refém dessa mágoa para sempre. Eu tinha uma amiga, eu sempre conversava com ela e falava, olha, o perdão, ele é necessário para a gente avançar. Porque muitas vezes aquilo, quando estamos avançando na nossa vida, lembramos daquela situação, aquilo nos puxa para trás. E José, ele foi vendido pelos irmãos. Queridos, eu acho que aqui, quem tem irmão, eu tenho uma irmã, né? E queridos, eu ficaria profundamente magoado se ela me vendesse. Ficaria mesmo. Porque eu tento me colocar, quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar na história, eu fico assim, o que eu faria se eu fosse vendido? Tipo, eu ficaria, meu Deus, como é que pôde fazer isso comigo? Eu sei que não seria o irmão melhor do mundo, mas como é que pôde fazer? Então, queridos, ele passou por um teste muito profundo do perdão, mas ele venceu, ele foi. E por último foi o teste do propósito, que todos sabem. Se não conhece a história de José, eu vos convido a ler,
que é uma história linda e que fala que José foi usado por Deus para ajudar um povo estrangeiro, que foi o povo do Egito, para ajudar o povo de Deus, né? Foi para ajudar para a sua família, e ele passou por todos os testes e se tornou um vitorioso. E o que eu quero dizer é que Deus, Ele quer que nós possamos também ser vitoriosos nos nossos desafios. Porque às vezes a gente para pensar, queridos, a vida, ela é muito linda. Né? Se a gente, eu não sei se você às vezes faz essa autoanálise, mas eu tento sempre fazer ela pessoalmente. Eu olho para mim e eu falo, Deus, olha só o que o Senhor me proporcionou em viver. Sabe, às vezes a gente pega e pode tentar se comparar, e eu já digo logo, por favor, não fica se comparando muito a vida dos outros, principalmente a vida quando a gente olha em pessoas no Instagram, quando a gente vai para pessoas no YouTube, na TV. Queridos, eu quero que você hoje olhe para a sua vida. Sabe, a sua vida, só você pode vivê-la. Isso é a melhor coisa. E uma coisa muito interessante é que quando nós começamos a viver a nossa vida de uma maneira que vale a pena, a gente começa a entender que vale a pena cada dia que o Senhor nos permite viver nessa terra. Antes eu olhava para trás e antes de Cristo eu ficava assim, meu Deus, eu vivo somente para um propósito muito egoísta. E quando eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus e que Ele me ensinou que a vida vale muito mais a pena quando nós também ajudamos quem está ao nosso redor, eu fiquei assim, cara, é isso. Sabe, eu não quero chegar num céu sozinho. Eu não quero chegar lá no céu e estar só eu e Jesus e a gente, então, como é que tá? Tá tudo bem, foi muito bom na terra, né? A gente estava ali, foi uma coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus, então, e todas aquelas pessoas por quem você caminhou, poxa, Jesus, eu não sei, eu acho que talvez estejam, né, num local diferente, estejam no inferno, como a Bíblia nos ensina, porque se não estivermos com Ele, a gente vai para outro lugar. E, queridos, o que eu quero te incentivar hoje? É que vamos fazer uma diferença na nossa vida, mas vamos vivê-la de uma maneira que a gente possa influenciar outras pessoas. Porque, eu não sei você, mas grandes histórias, eu gosto muito de assistir filmes baseados em fatos reais. Eu fico fascinado com histórias que me levam a pensar assim, meu Deus, como alguém pode ter feito tal coisa, como alguém pode ter, sabe, ido até tal determinado momento, ou sofrido, mas pagou o preço e foi e resgatou aquela vida, salvou aquela pessoa. E, queridos, eu quero te incentivar que nós podemos sim fazer algo diferente, não somente em nós, mas através de nós podemos influenciar inúmeras pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero mesmo te dizer que hoje eu quero falar sobre um livro muito interessante, o livro de Tiago. Eu não sei se você já leu, mas Tiago é um livro pequenino, é um livro muito legal. Eu te convido, quando você tiver um tempo, abra sua Bíblia no livro de Tiago, você vai experimentar coisas grandiosas. O livro de Tiago, ele tem 6 pontos muito interessantes, logo no primeiro capítulo. Hoje eu quero falar só sobre o primeiro capítulo. Às vezes nós, na nossa leitura devocional, colocamos a nossa meta, não, eu vou ler 3 capítulos por dia, ou 4, para poder eu finalizar a leitura da minha Bíblia em um ano. Mas, queridos, em um só capítulo, a gente consegue já absorver tanta, mas tanta coisa. Só para vocês terem noção, em Tiago, no capítulo 1, logo o primeiro ponto, temos ali a saudação aos cristãos judeus que estão na dispersão, porque quando vocês começam a analisar e ler a Bíblia, vocês entendem que o povo judeu estava debaixo do Império Romano, e o Império Romano naquele momento, ele era um dos maiores impérios que estava ali naquela geração, e perpetuou durante um bom tempo até. E uma coisa interessante é que os cristãos, ou seja, eles estavam dispersados, existiam cristãos em Jerusalém, existiam cristãos em Antioquia, existiam cristãos em determinadas outras cidades. Mas, logo no tópico 2, que Tiago começa a falar ali no verso 2 e 4, ele fala sobre alegria nas tribulações, ele fala sobre oração pedindo sabedoria, ele nos avisa que as riquezas são passageiras, a distinção entre provas e tentações e a obediência à palavra. Tudo isso em um só capítulo. Cara, é isso que eu gosto da Bíblia, é isso que eu gosto da palavra de Deus. Porque, queridos, imagina, em um capítulo, 6 coisas que, se nós aprendermos isso, fundamentalmente, a gente consegue avançar em muitas áreas da nossa vida. Então, eu quero hoje te desafiar a juntos nós, mergulharmos nesse capítulo e vamos aprender algo muito interessante. Logo no ponto 2, porque pronto, as saudações, logo ali no início, né, Tiago manda simplesmente, olá meus queridos irmãos, escreva essa carta a vocês, que todos leem e tudo, mas logo no ponto 2, ele já vem logo ali com uma verdade tão boa de se ouvir, que ele fala, alegria nas tribulações.
Queridos, quem aqui fica alegre quando está passando por alguma coisa complicada, por algum desafio que você fala assim, meu Deus, eu não sei como vou resolver, ou então quando aquela situação que você fala assim, se não for Deus na causa, tá tudo perdido. Alguém já passou por alguma situação assim ou sou só eu? Porque eu posso ser novo, mas eu já passei por algumas situações um pouquinho complicadas e eu acredito que com o passar da vida vão vir novos desafios. Um dia eu vou ser pai, vão vir novos desafios que um dia talvez, sei lá, como o Cléo e a Cléo e o Rogério, que são pai agora de 3. Então assim, cada um vai enfrentando, vamos supor que querendo ou não, a vida ela é cheia de desafios. Alguns mais fáceis, outros ligeiramente quase impossíveis. Mas a gente consegue avançar. E Tiago ele já começa logo com isto, que ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Eu gosto de Tiago que ele já nos mostra que não é uma, é várias. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Queridos, uma coisa muito legal é que a provação da nossa fé, ela é algo que ela vai vir justamente para nos mostrar que nós conseguimos. Todo problema que você já enfrentou, e quando você passa por ele, e você olha para trás, você fala assim, eu consegui aprender algo com aquilo. Tudo aquilo que eu já passei, eu fico lembrando e fico assim, Deus, obrigado. Porque o Senhor me deu uma oportunidade de eu aprender algo. A primeira coisa, quando eu entro no problema, eu já começo a orar e falo assim, Deus, me mostra logo o que o Senhor quer trabalhar no meu coração. Me mostra logo qual é o porquê do que está acontecendo. E Senhor, e mesmo que eu não entenda o porquê, mas eu sei que em Ti eu posso ultrapassar. Então, queridos, a aprovação, ela não vem para permanecer. A aprovação, ela não vem para te fazer cair no sentido de você ser a pessoa, meu Deus, então, não. Lembra-se, vamos fazer como José. Quando os irmãos chegaram a José e falaram, perdão pelo que nós fizemos, José, ei, calma. Deus utilizou esta aprovação, Deus utilizou isto para que hoje eu pudesse estar aqui e abençoar vocês. Então, queridos, a aprovação, ela literalmente vem até nós, mas enxergue como uma oportunidade de você ultrapassar e aprender algo. Porque todas as grandes pessoas, e uma coisa muito interessante, que os Estados Unidos têm uma cultura muito, como posso dizer assim, inteligente a nível de grandes empresas gostam de contratar CEOs que já fracassaram pelo menos uma vez na vida, porque eles já aprenderam como fracassar. E querendo ou não, é um aprendizado. A gente quando erra, a gente não pode levar tudo para o lado negativo. Nós temos que observar aonde foi o erro, aonde falhamos, aprendermos para não voltarmos mais a cair ali. Eu tenho nesse momento agora, se eu não estou em erro, 3 anos e meio do que iniciamos o nosso negócio na área das limpezas. Queridos, já houve tantas falhas que eu fiz, já houve tantos erros que aconteceu e tantas coisas que eu aprendi, que eu olho para trás e tudo que vem, eu falo, Jesus, obrigado. Obrigado porque hoje eu tenho uma maturidade para enfrentar esses problemas e eu não tenho mais receio deles, né? Porque às vezes quando é a primeira vez, a gente treme. Às vezes, quando é a primeira vez que bate a nossa porta, a gente fica nervoso. Às vezes, quando é a primeira vez, a gente fica, meu Deus, como eu irei resolver? Mas depois, quando já é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a gente já está tão calejado que a gente fala, isto já nem dói mais. Então, eu quero te ensinar que a provação vem, mas você pode vencê-la. E, principalmente, você vai vencer ela, não somente com a ajuda de quem está ao seu lado, por isso que é a importância de selecionarmos pessoas que estão caminhando ao nosso lado, mas com a ajuda de Cristo, porque em nada nós seremos deficientes. Amém? Ponto 3, sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5 a 8, nos ensina que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Uma das coisas que eu amo, que Deus ele é muito organizado. O nosso Deus, ele fez tudo com uma ordem assim muito linda. E muitas vezes nós, quando estamos começar a caminhar com Deus, nós entendemos que às vezes a gente é um pouco bagunceiro. Não sei se você já parou para pensar, mas quando eu coloco a minha vida, né, pelo
padrão de Deus, eu falo assim, Deus, está um pouquinho bagunçada. Eu preciso começar a reorganizar ela. E então eu vou para a palavra e falo assim, Deus, eu não quero ser uma pessoa, como a palavra nos ensina, que é levado pelo vento. Que uma hora, não, eu estou firme. E na outra hora, não, mas eu acho que é mais ou menos assim. Queridos, a Bíblia nos ensina que nós temos que ser a nossa palavra sim, sim, não. Temos que ser firmes. Temos que realmente, pegar e parar de, muitas vezes, querer 1000 sonhos ao mesmo tempo e não realizar nenhum deles. A palavra nos ensina que a gente tem que ser constante. Nós temos que ter firmeza nas nossas decisões. Eu sempre falo com a Isabela, eu falo, amor, quando eu estou passando por uma determinada situação, eu começo logo a imaginar 1001 soluções que eu posso. E depois eu vou eliminando uma por uma, até que chega aquela, é isso que nós vamos fazer. E muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, a gente quer seguir a Deus, e depois logo a gente já fala assim, não, Deus, mas olha, eu acho que eu vou ter que pegar um caminho diferente. E vão aparecer caminhos diferentes. Mas quem tem a decisão somos nós. Então, vamos aprender quando a palavra nos diz, vamos parar de andar para um lado, vamos parar de andar para o outro. Como tivemos o próprio exemplo do Michel, ele queria um T2, ele estava ali orando por isso, ele perseverou em oração, e ele obteve, o resultado. Queridos, em quantas situações já aconteceu que nós queremos algo, mas no meio do processo de pagar o preço a gente desiste. E aí muitas vezes a gente até pode utilizar uma desculpa falando, não foi a vontade de Deus. Queridos, Deus, Ele quer que a gente possa crescer, amadurecer, enfrentar novos desafios. Então eu quero mesmo te dizer, vamos ser firmes no Senhor. Não vamos ser como as ondas do mar. Porque, querendo ou não, as ondas, uma das coisas que eu tenho aprendido, para quem não sabe, eu estou começando a aprender a surfar, e queria dizer, está sendo uma aventura. Mas uma das coisas que eu aprendi é que, literalmente, a onda, ela tem muita força. E uma das coisas que foi minha primeira lição, foi que, quando ela vem, se você não estiver preparado, você vai cair. Você vai levar o que nós brincamos e dizemos que é um caldo. Você vai levar. E essa última vez que eu fui à praia foi muito engraçado, porque a onda me pegou de tal maneira que literalmente eu fiquei de cabeça para baixo só sendo levado. Mas foi um aprendizado. E o que eu quero dizer para você? É que quando a Bíblia nos diz não sejam como o vento, não sejam como a onda que é levada para um lado, para o outro, nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que ser firme no Senhor. Temos que nos preparar, porque se a gente não se prepara, não paga o preço, a gente vai viver aquele sonho e olhando para o futuro dizendo, um dia eu quero ser isso. Ei, mas o dia é hoje, o dia é agora. Nós temos tudo. Então vamos avançar. E uma das melhores oportunidades que nós temos, logo no início do texto, ele já nos diz, se alguém, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus. Vitor, eu não sei como vou fazer, peça a Deus. Pede sabedoria para enfrentar, pede sabedoria para enfrentar esse problema e vencê-lo. Porque o Senhor Jesus, o que eu amo nele, é que ele não veio para alguns ou para um, ele veio para todos. E o que ele nos ensina aqui, se algum de vós necessita de sabedoria, ele dá. Então, queridos, a sabedoria é um dos pontos principais para a gente avançar na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Outra coisa que no ponto 4 ele nos ensina, aqui em Tiago 1, do 9 ao 11, riquezas são passageiras. Queridos, eu já conheci pessoas que têm muito poder aquisitivo e pessoas que têm pouco. E uma das coisas que eu mais amo é conversar com essas pessoas quando eu tenho oportunidade. Sério, eu gosto de sentar, eu gosto de perguntar. Uma das coisas que eu faço muito, eu gosto de ouvir. E eu pergunto, como foi que isso aconteceu? Como foi que tal coisa aconteceu? Mas até chegar ali, o que você experimentou? O que você fez? E eu vou conversando, desenvolvendo e aprendendo. Mas uma das coisas que todos me resumem, todos me falam, é que literalmente a riqueza, ela é passageira, ela não é tudo que a pessoa é. Eu conheço pessoas que, cara, é incrível, que quando eu estou a conversar, o dinheiro é a última coisa que elas tocam. E isso nós temos que entender, porque muitas vezes a gente trabalha tanto pelo dinheiro, mas a gente esquece tantas outras áreas da nossa vida. E quando o Tiago ele diz, irmãos de condição humilde, gloriem-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Esse contexto é muito interessante, porque quando o Tiago ele escreveu esse capítulo, ele era líder de uma igreja, e era uma igreja
que já estava passando por uma situação de 20 anos de pobreza. E muitas vezes a gente, quando está passando pela pobreza, a gente valoriza tudo e qualquer condição que nós temos. Nós valorizamos as pequeníssimas e pequeníssimas coisas. Mas ele também nos lembra que muitos daqueles irmãos que estavam naquela igreja, um dia também já foram ricos. E eles ficavam olhando sempre para o passado. E ficavam, meu Deus, mas eu tinha aquilo, eu tinha isso, eu tinha assado, eu tinha cozido. Mas, queridos, nós temos que entender que as riquezas são passageiras. Que nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, vamos deixar um legado para quem permanecer e ficar depois com elas. Mas o que nós estamos fazendo com ela hoje? Sabe, eu sempre falo com a Isa, eu falo, amor, eu não quero me tornar uma pessoa próspera, e viver regado e amarrado naquilo. Porque, queridos, a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes as pessoas falam, não, ter dinheiro é a raiz. Não, não, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente ama o dinheiro acima de todas as coisas, a nossa vida ela desbanda, a nossa vida ela vai afundando. Mas quando o Senhor nos ensina que nós somos mordomos e Ele nos dá, e nós somos bons administradores, e nós vamos ajudando as pessoas, sabe, com generosidade com o que nós possuímos, e nós vamos, sabe, cada vez mais levando e, sabe, aprendendo que a vida é muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro, ganhar um salário no final do mês. E eu não quero dizer isso, lhe dizendo, não trabalhe, não, eu quero trabalho, é importante, eu trabalho. Muitas vezes eu e a Isabela estamos ali 10h30 da noite, fazendo a agenda do próximo dia, da próxima semana, vendo horários, sabe? Mas por quê? Porque é importante trabalhar, mas que o nosso amor, ele não esteja voltado para o dinheiro, que o nosso amor, ele esteja voltado para a nossa família, para o nosso Deus, que o nosso amor, ele esteja voltado em cumprir a vontade do Senhor aqui na terra, que é ser bons exemplos, que é ser bom cristão, que é fazer a diferença onde quer que nós estejamos, sabe? Que todos, quando um dia chegarmos, e as pessoas possam comentar e falar acerca de nós, que elas possam falar, aquela pessoa era uma pessoa de caráter, aquela pessoa era uma pessoa cristã verdadeira, aquela pessoa tinha bons valores, e não que as pessoas possam simplesmente falar, nossa, aquela pessoa era cheia do dinheiro, mas infelizmente não prestava, era tão amarga, era tão ruim, era tão mal. Queridos, que nós possamos, sabe, deixar um legado diferente nessa nação, porque querendo ou não, tudo que vem vai passar, mas a nossa alma, ela é eterna. E onde será que ela vai estar quando tudo isso aqui, essa parte natural encerrar? Sabe? Eu penso muito nisso. Uma coisa muito interessante, no capítulo 5, nós entendemos sobre a distinção entre provas e tentações. Tiago, verso 12, diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu não sei você, mas quando consigo ultrapassar aquilo que eu estava ali, mesmo batendo e falo assim, meu Deus, eu não estou conseguindo, mas eu consigo e avanço, eu fico tão feliz, eu fico tão maravilhado, e eu começo a olhar e fico assim, meu Deus, sabe, quando passa algum tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, eu fico olhando para trás e fico, como é que eu, sabe, estava passando por uma coisa tão complicado naquele momento, mas de certa forma hoje eu olho e fico, era tão simples de resolver. Mas queridos, isso é quando a gente passa por uma provação, a gente tem a experiência, a gente ganha maturidade, a gente vai avançando e avançando e avançando. E uma das coisas mais lindas da provação é que o Senhor Jesus, ele nos diz que a maior provação que nós vamos passar é aqui nesta terra, e ela é diariamente. Todo dia, quando nós nos levantamos, existe uma prova que nós vamos passar. E o que eu quero te incentivar é que, no final, você receberá a coroa da vida. Mas, às vezes, a gente olha, Vitor, só no final. De certa forma, nós já começamos a recebê-la agora. Porque quando a gente vai, sabe, ultrapassando, a gente já começa a ter uma boa vida hoje. Se você olhar e observar a sua vida, queridos, é uma boa vida. Vitor, mas eu estou passando por isso. Ei, é uma boa vida. Queridos, nós hoje temos a possibilidade de sair da nossa casa andando, sem necessitar da ajuda de ninguém. Nós hoje temos a possibilidade de respirar. Nós hoje temos a possibilidade, sabe, de ter um teto sobre as nossas cabeças. Queridos, sabe, uma das coisas que eu mais aprendo nas provações é valorizar aquilo que o Senhor ele tem me permitido ter hoje. Porque às vezes nós estamos tão voltados com o nosso olhar para a provação que a gente esquece tudo de bom que o Senhor já nos deu. E tudo de bom, queridos, a gente tem que aproveitar. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido esses dias é que o tempo ele passa muito rápido.
Ah, Vitor, mas você tem só 29 anos. Queridos, para mim, eu fico assim, meu Deus, eu já estou entrando na casa dos 30 e graças a Deus por isso, mas quando eu converso com pessoas que já estão na casa dos 60, dos 70, eu fico observando e uma das coisas que mais me contagia o coração é quando a pessoa tem, sabe, aquela gratidão por ter experimentado e estar usufruindo de uma vida boa. Eu quero chegar na minha velhice, e eu quero chegar na minha velhice, sabe, com aquele sentimento de, nossa, valeu muito a pena viver a vida que eu vivi. Sabe, que a gente não possa ter aquele tipo de arrependimento do gênero, tipo, ah, mas por que eu não fiz aquilo? Não, eu fui guiado pela palavra de Deus, eu fui direcionado pela palavra do Senhor, e quando a gente é direcionado, a gente experimenta coisas maravilhosas, maravilhosas, sabe? Outra coisa muito interessante é que no verso 12 ao 18, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver o concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Uma das coisas que eu mais amo nesse versículo é que ele já nos mostra logo de cara que nos nossos problemas, as nossas falhas, os nossos erros, eles são voltados de acordo com aquilo que nós cobiçamos. Muitas vezes o que nós desejamos tanto é a nossa causa de queda. E isso eu não falo acerca de coisas boas, porque temos que desejar coisas boas, mas todos mundo sabemos os nossos pontos que a gente é mais fraco a nível moral, mais fraco a nível espiritual, mais fraco a nível de certos pecados que a gente pode cair, e a gente muitas vezes fica brincando com aquilo. A gente, não, se eu chegar pertinho, eu não vou cair. Mas, queridos, a Bíblia nos ensina que nós temos que ter atenção, que a gente não pode dar bobeira em frente ao pecado. A Bíblia nos ensina uma coisa muito linda, que ela fala, se o diabo vier até vós, resistir ao diabo, mas se vier a tentação, corre. Se você sabe que você tem uma determinada fragilidade numa área, não brinca com ela, porque se a gente brincar, se colocar à prova, nós vamos cair. Sabe, quando eu vejo essas coisas, eu fico assim, meu Deus, está tudo aqui. Sabe, às vezes a gente quer, sabe, tipo, não, eu vou conseguir vencer tudo, eu vou conseguir fazer tudo da minha maneira, do meu jeito, mas quando a gente olha para a palavra, está tudo aqui. É só ter atenção, é só ter cuidado. Quando a palavra nos ensina, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é isso. Queridos, não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque hoje nós ganhamos o Espírito Santo do Senhor que está em nós, como a Bíblia nos ensina, que hoje somos templos do Espírito Santo. Ele está em nós. Hoje temos tudo para vencer. Tudo para vencer. Sabe, eu quero que você realmente tire da sua cabeça hoje aquela mentalidade do, Vitor, eu não consigo. Ei, você não consegue sem Jesus. Mas com Ele, você não ganha só o Espírito Santo, mas você ganha uma família que vai estar ali, te ajudando a vencer, a crescer. Vitor, mas eu estou em erro. Queridos, não interessa, vem para perto, fica perto. E o Senhor Jesus, Ele colocou-nos aqui como uma igreja, não somente para estar a dar palavras, a ajudar com alimentos, a ajudar com roupas, ajudar, não. Ir atrás e fazer você saber que você não está sozinho nessa vida. Sabe, é isso que eu amo quando eu estou no Senhor, é isso que eu amo quando eu encontrei uma família, porque cada vez mais nós temos a oportunidade de acertar e de vencer, é lindo demais. Então, o nosso último ponto, que é uma coisa muito, muito, muito boa, que é a obediência à palavra. Queridos, esse é um ponto crucial, e é um ponto que o Hermes, ele até compartilhou no domingo passado, que está ali no tríplice da encontrar o seu propósito, que é obediência à palavra. Tiago, verso 19 a 27, nos ensina que vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando-os a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, esse texto é lindo. Sabe uma das coisas que eu amo na Bíblia? É que tudo isso está num capítulo só. Imagina só, queridos, quando a gente aprofunda, a gente aprende tantas coisas. E isso é muito lindo, porque às vezes a gente pensa e a gente quer logo, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, que você fala e a pessoa já quer logo falar, mas eu tenho aprendido que ouvir é importante. A gente parar para absorver é importante. Eu quero te desafiar hoje a ser praticante da palavra. Hoje nós estamos aqui a compartilhar a palavra de Deus, nós estamos a ouvir a palavra de Deus, mas de que vale se a gente, nos 4 domingos, por exemplo, que aprendemos sobre os testes que José passou, se a gente não pôr em prática? Sabe, um dos desafios que eu tenho me colocado é falar: Deus, me ajuda a pôr em prática a Tua palavra. Porque quando eu coloco em prática, o que eu estou fazendo? Obedecendo. Quando eu coloco em prática, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a palavra se torne real na minha vida. Porque de que vale um dia chegarmos no céu e falarmos: Senhor, em Teu nome eu curei, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em Teu nome eu fui e ressuscitei mortos, e o Senhor Jesus virá para nós e falar: afasta-te de mim que eu não te conheço. Porque muitas vezes nós queremos simplesmente ouvir a palavra, mas o praticar é é um nível acima que nos leva a viver uma experiência com Deus. Queridos, a obediência à palavra, ela é fundamental na nossa caminhada com Cristo. E eu vou lhe incentivar, mesmo de coração, não desista mesmo de obedecer a palavra quando a situação for difícil, porque às vezes pode vir uma situação difícil, sabe? Esse ano foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e com a Isabela, é que nós estávamos à procura também de um T2, assim como o Michel, porque esse ano estamos nos programando, né? Nós oramos e falamos: Deus, esse ano é o ano que nós vamos começar a tentar ali os dois, né, a engravidar, a ter um bebê, e então vamos já começar a planear o caminho. Fui à procura de um T2, orei, e todo mundo que arrenda a casa sabe que está difícil nesse momento, então a gente foi: Deus, nós queremos um T2, próximo da igreja, próximo também do nosso trabalho, que fique bom, um T2 que é onde a gente possa ter uma vida feliz, e a gente começou a orar e pedir, e foi muito interessante que, assim como aconteceu com o Michel, a bênção veio até nós. Sabe, nós estávamos ali no período e a gente estipulou um ano, estávamos finalizando esse período. Um irmão que era o Toninho, que já está agora na igreja lá no Brasil, foi passar ali uma temporada, e ele chegou: Vitor, olha, a gente vai mudar, você quer que eu possa te indicar o meu senhorio? Você quer? Vem ver a casa, vem ver como é que é, tudo. E a gente foi, amou a casa, e graças a Deus deu tudo certo, estamos lá a viver hoje. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós planeamos e nós seguimos as coisas de acordo com como foram planeadas, a gente obtém o resultado, que é o sucesso naquilo. Eu quero lhe dizer que quando nós ouvimos a palavra, quando nós colocamos ela na nossa vida, quando nós começamos a praticá-la, mesmo que às vezes seja difícil. Por exemplo, hoje eu trabalho a recibos. Queridos, eu, de certa forma, ao trabalhar a recibos, eu faço o meu ordenado, mas ao mesmo tempo eu presto um serviço que hoje está ali, mas amanhã pode não estar. Ah, Vitor, como é que você lida com isso? Tem coisas que eu tenho que descansar no Senhor. Tem coisas que eu tenho que fazer a minha parte e Ele faz a dele. E eu vou lhes dizer, queridos, graças a Deus, nunca faltou nada. Sabe? E eu quero mesmo te dizer, queridos, não tenha medo de seguir o que a palavra de Deus ensina. E uma das coisas mais lindas e maravilhosas é que quando o Senhor direcionou tanto a Isa quanto a mim para iniciarmos o nosso negócio, a gente estava com medo, a gente estava com receio, mas a gente decidiu obedecer, e a gente foi caminhando de acordo com a palavra, e a gente foi implementando os valores da Bíblia na nossa empresa, tentando sempre fazer o melhor, entregar o melhor, e hoje nós conseguimos usufruir de algo muito lindo que o Senhor nos permitiu viver. Então, o que eu quero lhe dizer é que, quando você coloca e tira a Bíblia
apenas ali daquele livro lindo e maravilhoso e coloca na sua vida, os seus caminhos eles prosperam, a sua vida ela vai bem. E quando eu falo prospero, não é questão financeira, porque isso é o mínimo, queridos. É questão mesmo de saúde mental. É você deitar a sua cabeça no travesseiro no final do dia, sabe? E ter aquele sonho maravilhoso. E ter aquele descanso que você fala assim, Jesus, obrigado. Porque eu não tenho mágoa nenhuma que vai atrapalhar o meu sono. Eu não tenho, sabe, rancor nenhum a alguém que vai me fazer perder o meu dia. Eu não tenho, sabe, problema nenhum que fica atazanando ali a minha cabeça e me fazendo pensar, porque eu sei que o Senhor é que vai me ajudar a solucionar. Queridos, todos temos problemas. Todos. Não há um aqui que você possa dizer, mas está tudo resolvido. Não. A gente sempre tem alguma coisinha que às vezes leva-nos a pensar, leva-nos a imaginar, leva-nos a ficar, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas ei, descansa no Senhor. Cumpre a sua palavra, trabalha, faz a sua parte e Ele vai fazer a dele. Uma das coisas que eu acho mais engraçado na caminhada com Cristo é que se eu literalmente tiro Cristo da minha vida, eu não consigo imaginar como ela seria. Não consigo mesmo. Faz esse exercício. Pega Cristo, tira da sua vida e tenta imaginar aonde você estaria. Tenta imaginar quais seriam as decisões que você teria tomado de diferente sem Jesus na sua vida. Tenta imaginar como seria literalmente, sabe, as suas ações sem Cristo. Porque quando eu paro para imaginar isso, eu fico, meu Deus. Sério, eu fico assim, porque eu me conheço, eu sei como eu era antes dele, eu sei quais eram os meus traumas antes dele, eu sei quais eram os meus defeitos antes dele, e eu fico imaginando, eu não me vejo saindo daquilo sozinho, sem a ajuda de Deus. Aí você pode até dizer, Vitor, mas eu cheguei, eu estou feliz onde eu estou, queridos, mas pode melhorar. Pode mesmo melhorar com Jesus. Sabe, eu quero lhe dizer que se já está bom agora, com Ele vai ficar melhor ainda. Se já está bom agora, com Ele vai ficar muito, muito, muito melhor. Hoje, uma das coisas que eu mais falo com a Isa, né, que eu fico muito contente de ter a oportunidade de ter conhecido Jesus. Eu fico muito feliz porque, literalmente, antes a minha vida era tão, tão sem sentido. E hoje, quando eu estou caminhando com Ele, quando eu tenho a oportunidade de influenciar pessoas que estão ao meu redor, eu fico assim, Jesus, obrigado. Porque eu encontrei literalmente o meu propósito, que não é só acordar, trabalhar, pagar contas, estudar, voltar para casa, estar ali com a família. Não, vai muito além, sabe? Hoje o meu propósito, ele está ligado muito a ver pessoas que um dia, assim como eu, estavam perdidas, com ideias às vezes totalmente distorcidas, mas que hoje elas conseguem encontrar a paz. E essa paz, ela é Cristo. Então, para finalizar tudo, só quero deixar o nosso último slide. Sejam praticantes. Vamos sair daqui diferente. Vamos sair daqui, sabe, com amor pela palavra. Às vezes, o maior erro de quem segue ao Senhor Jesus é não conhecer a palavra. Porque a palavra é o que vai nos libertar. A palavra é o que vai nos incentivar. A palavra é que vai nos fazer conhecer quem realmente é Deus. Porque às vezes nós dizemos, nossa, eu conheço a Deus, eu sei que Ele existe, mas nunca lemos a sua palavra. Queridos, ela é o manual do cristão. E vale a pena ser lido, vale a pena ser praticado, vale a pena ser vivido. Não desista. Se você nunca leu a Bíblia, comece hoje. Se você leu, mas já parou, volte. Se você falar, Vitor, eu já li uma vez, leia de novo. Porque em quantas e quantas vezes eu já li Tiago, mas quando eu parei essa semana para ler só o primeiro capítulo, eu fui descobrindo tantas coisas que eu fiquei, meu Deus, como é possível? Meu Deus, como é possível ter tanta coisa boa num só capítulo? Então, queridos, eu quero lhe incentivar. Leia, ame, ore antes de ler a palavra de Deus. Sério, para ali e fique, Senhor, fala comigo. Porque Ele vai falar. Amém? Dito isto, eu quero te pedir, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. A palavra hoje, ela foi uma leve passagem pelo primeiro capítulo. E eu quero te incentivar, leia o capítulo de Tiago 1, leia o 2, leia o livro de Tiago essa semana, mergulhe nele, porque grandes coisas o Senhor vai falar contigo. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças. Graças porque hoje nós tivemos a oportunidade de aprender mais de Ti. Graças porque, Senhor Jesus, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos tira, Senhor Jesus, muitas vezes de uma vida sem um propósito e nos entrega um maravilhoso.
Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor possa colocar a tua palavra em nosso coração, assim como Davi orou, Pai, colocando em nosso coração para não pecar contra ti. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é poder ouvir-te, Senhor. Jesus, nós oramos para que cada vez mais o Senhor possa falar em nosso meio. Oramos para que o Senhor possa realmente, Pai, fazer com que a palavra possa penetrar em nosso coração, gerar vida, Senhor. E que a gente possa ir além, possamos ser praticantes da Tua palavra. Nós possamos colocá-la em prática em nossa vida e fazer com que ela gere transformação por onde quer que a gente passar. Jesus, muito obrigado. Nós te damos graças. Amém.